Fala galera do segundo C. Então nesse vídeo de hoje eu vou corrigir as atividades da semana passada, mas no início eu já vou orientar vocês a como postar o portfólio, né, a atividade referente ao portfólio do mês de novembro. Então lá no grupo da turma de vocês vão em atividades, vai aparecer lá portfólio de novembro, né? Aqui estarão todos os portfólios aí de todas as disciplinas, no nosso caso física. Você clica em cima do portfólio de física. Vai haver aqui ainda um vídeo, né, que é esse da correção que eu estou fazendo para que vocês façam a correção. E a atividade do portfólio em PDF, você clica em cima, vai mostrar a atividade do livro de vocês, né, que é Pensando as Ciências, e essa atividade referente ao portfólio, com duas perguntinhas que vocês vão responder. Depois de responder, vão tirar foto, né, e com as fotos tiradas, vem aqui em atividade para portfólio de física, escreve o seu e-mail, escreve o seu nome aqui, né, seu nome completo, e aqui embaixo você adiciona as fotos que você tirou das resoluções, tá certo? Vale 30 pontos aí essa atividade do portfólio. No vídeo de hoje, né, eu vou corrigir aquelas atividades da semana passada, que eram essas atividades aqui, né, a número 5, 6, 7 e 11. Então, número 5. Em uma corda esticada e presa em uma extremidade, observa-se a formação de ondas estacionárias. Que fenômenos da ondulatória são responsáveis por essa formação? Como que as ondas estacionárias se formam? Lembra do aplicativo que a gente utilizou? Então, uma onda, quando ela é emitida, né, ela acerta ali uma extremidade fixa da corda e ela inverte a sua fase. E quando essa fase invertida se encontra com a outra onda, uma se anula, né? Uma anula a outra, e aí nós temos ali uma corda fica na sua posição inicial, esticada, e isso nós chamamos de onda estacionária. Então, de uma forma bastante organizada, você poderia colocar, né, a interferência por causa da superposição de ondas de mesma frequência, amplitude e velocidade que sofrem reflexão na extremidade fixa da corda. Qualquer dúvida é só você voltar naquele vídeo que eu fiz semana passada, né? Onde eu mostro através daquele aplicativo lá exatamente isso acontecendo. Uma crista ali de onda que acerta a extremidade fixa da corda e ela inverte a sua fase, né? E nós vemos a corda na posição inicial. Número 6. A figura representa dois pulsos transversais de mesma forma que se propagam em sentidos opostos ao longo de uma corda ideal, longa e esticada. No instante t igual a zero, os pulsos encontram-se nas posições indicadas. Então, os pulsos, né, são essas perturbações aqui. Então, nós temos aqui um indo na direção, indo para a direita, né, um indo para a esquerda. A gente percebe que eles têm a mesma forma, só os sentidos aqui que são opostos e que têm a mesma velocidade. E que nesse instante t igual a zero, a distância entre a crista e o vale, né, desses pulsos aqui, é de 60 centímetros. Ele quer que a gente determine, então, a posição da corda, né, para a gente esboçar a forma da corda no instante t igual a 1 segundo. O que vai acontecer depois de 1 segundo? Lembrando que essa imagem é no início do estudo, né, t igual a zero. Começou agora. Aí, depois de 1 segundo, o que vai acontecer? Cada um desses pulsos, eles estão se movendo. Então, isso aqui é apenas uma foto, né? Mas eles estão se movendo a velocidade de 30 centímetros por segundo. Então, no caso desse pulso da esquerda, ele se move para a direita e a cada segundo que passa, ele anda 30 centímetros. É isso que significa a velocidade de 30 centímetros por segundo. A mesma coisa acontece com esse pulso aqui da direita. Ele se move para a esquerda e a cada segundo que passa, ele se move 30 centímetros para a esquerda. Então, se a gente tentar esboçar a posição da corda, vai ficar desse jeito aqui, ó. Nós temos aí a posição do instante t igual a zero, né, com a distância de 60 centímetros. E o que vai acontecer depois de 1 segundo de movimento? Esse pulso ele vai se mover para a direita, né? Quantos centímetros? 30. Ele vai parar bem aqui no meio do caminho, no meio desses 60.
Na verdade, então se eu traçar aqui uma linha imaginária para nós aqui, de 60, esse pulso aqui, ele ficaria aqui, ó, bem no meio do caminho. Enquanto esse de baixo, como ele está se movendo para a esquerda, depois de 1 segundo, ele percorreria 30 centímetros para a esquerda. Então ele também ficaria bem no meio do caminho, só que a posição dele seria assim, né? Daí o que nós teríamos aqui? Uma interferência destrutiva, né? Esse pulso seria anulado por esse, porque eles têm a mesma amplitude, mas eles têm sentidos opostos. Então, qual seria a posição da corda? A posição da corda seria essa, ó. A corda ficaria reta, porque neste momento, né, no instante t igual a 1 segundo, os dois pulsos se encontrariam, mas por ter sentidos opostos, né, eles iriam se anular e nós não veríamos nenhuma perturbação na corda se fosse tirada uma foto nesse exato momento, né? Depois de 2 segundos, o que vai acontecer? Lembra que esse primeiro pulso, né, ele teria já caminhado até aqui depois de 1 segundo? Depois de 2 segundos, ele teria caminhado 60 centímetros. Não é 30 centímetros por segundo? Então, em 2 segundos, são 60 centímetros. Se a gente desenhar a corda aqui de novo, e descendo essas linhas aqui de referência, né, para nós, porque o que vai acontecer? Esse pulso ele vai percorrer 60 centímetros, então ele vai ficar em cima dessa posição. Então, aqui a corda não estaria esticada mais. A corda estaria aqui, né, com esse pulso aqui, enquanto o pulso de baixo também percorreria 60 centímetros para a esquerda e ele ficaria nessa posição. Então, eles teriam assim invertido as suas posições, né? Essa, portanto, seria a posição da corda depois de 2 segundos de movimento. E o número 7, nós temos que a figura representa duas ondas estacionárias formadas em duas cordas idênticas submetidas à mesma força de tração. Então, nós temos o esquema, né? E é para calcular a razão entre as velocidades das ondas em 1 e 2. Então, em cada uma das situações, é para calcular a velocidade e depois calcular a razão, né, entre as velocidades aí de cada uma das situações. Bom, o que nós temos aí, então? Nós temos aquela fórmula, né, de calcular a velocidade de uma onda. E a fórmula é exatamente essa daqui, né? A velocidade é igual a comprimento vezes a frequência. E aí, nessas situações, o que é o comprimento mesmo, gente? Comprimento, a gente teria ali, né? E essas duas distâncias aqui, ó. Essa distância aqui, na verdade, seria o comprimento, né? Se eu prolongasse, se fosse possível prolongar aqui, ó, essa onda, se fosse possível. Então, o comprimento, lembra que é a distância sempre entre o mesmo ponto, né, da onda. Então, seria a distância entre esse e esse aqui seria aí o comprimento da situação 1. Aqui, no nosso caso, nós temos que esse comprimento aqui, ó, é exatamente a metade desse comprimento 1. Então, aqui nós temos um comprimento, né, que é a distância entre esse ponto e esse ponto. Ó, quando a onda começa a se repetir, né, nós temos o comprimento dela. E nós temos que essa distância é exatamente a metade daquela lá de cima. Então, tem que o comprimento aqui é o mesmo do lado de cima dividido por 2, né? É a metade. E nós já estudamos que quando isso acontece, né? Quando o comprimento diminui, a velocidade não muda, né? O que acontece é a frequência que dobra, ou a frequência que aumenta. Então, nesse caso, vamos dizer que nós temos uma frequência 1, né? Na primeira situação. Como na segunda situação, o comprimento de onda foi reduzido pela metade, então a sua frequência aqui, ó, ela foi duplicada para que a velocidade permanecesse a mesma. Então, calculando cada uma das velocidades,
Bom, na verdade, eu já poderia concluir que a razão é 1, né? Porque se eu já sei que quando o comprimento diminui, a frequência aumenta para compensar e a velocidade permanecer a mesma, então eu já sei que a velocidade nas duas situações é a mesma, né? Mas, de qualquer forma, vou calcular a velocidade da situação 1. Então, vai ser o comprimento 1 vezes a frequência 1. Como eu não tenho os valores, vai ficar desse jeito mesmo, né? A velocidade da situação 2 vai ser o comprimento, que é o comprimento 1 sobre 2, vezes a frequência, que naquele caso ali é 2 vezes a frequência 1, né? E aí, quando eu faço isso, então, eu corto esse 2 com esse 2 e acaba que fica comprimento 1 vezes a frequência 1. Então, perceba que a velocidade permanece a mesma, né? Ainda que eu não possa determinar numericamente o valor dela, eu percebo aqui algebricamente que os seus valores são iguais. De forma, então, que se eu divido a velocidade 1, né? Calcular a razão é dividir pela velocidade 2, nós vamos ter que esse resultado aqui é 1, porque os dois valores aqui são iguais. A razão entre as velocidades é igual a 1. A letra B, que é a razão, né? Calcule a razão também entre os comprimentos de ondas das ondas em 1 e em 2. Então, usando aquele mesmo raciocínio, né? Dividir, né? Calcular a razão é dividir. Então, eu vou fazer um comprimento dividido pelo outro. A ordem é aquela que foi dada, né? Então, em 1 e em 2. Então, vou fazer aqui comprimento 1 dividido pelo comprimento 2, que é a metade dele, né? Quando eu faço isso, é uma divisão de fração. Então, eu vou ter o comprimento 1, copia a primeira e multiplica pela inversa da segunda, né? O inverso da segunda seria 2 sobre o comprimento de 1. E eu posso cancelar esse com esse, sobra só o 2. Então, a razão, veja bem, né? Nós dividimos o primeiro comprimento pelo segundo comprimento e a razão foi igual a 2. Na letra C, as frequências, calcule a razão entre as frequências das ondas em 1 e em 2. Então, é fazer a primeira, né? Dividido pela segunda. Nós já vimos lá que a frequência lá do primeiro caso é F1, né? Nós não temos o valor, mas é F1. Vou colocar de preto aqui que fica melhor. Então, vou dividir o F1 pela frequência da segunda situação, que é o dobro dela. Então, nesse caso, eu posso simplesmente cortar o F1 com o F1, e aí fica 1 sobre 2. Essa, então, é a razão entre as frequências nessa ordem aí, da primeira para a segunda situação. E por último, mas não menos importante, era para fazer essa número 11, né? A figura mostra um pulso que se aproxima de uma parede rígida onde está fixada a corda. Então, nós temos a corda fixada numa parede rígida, né? Semelhante àquela situação ali em que nós simulamos no aplicativo na aula da semana passada. Supondo que a superfície reflita perfeitamente o pulso, deve-se esperar que no retorno, após uma reflexão, o pulso assuma a configuração indicada em... Então, como a extremidade é fixa, o pulso vai sofrer uma inversão de fases. Você lembra que se ele chega lá em forma de um morrinho, ele volta em forma de um buraco, né? Se você não lembra, visita a nossa aula lá da semana passada, você vai ver a animação. Então, como uma extremidade é fixa, ela está presa na parede, esse pulso vai acertar na parede e, na volta, ele vai ser refletido. E aí ele vai sofrer, então, uma inversão de fase, ao invés dele ser um montinho aqui, né, uma barbatana de tubarão, essa barbatana de tubarão vai ser invertida. Então, assim, nós já temos, supondo que a superfície reflita, né, perfeitamente o pulso, deve-se esperar que no retorno, após a reflexão, o pulso assuma a configuração indicada em... Então, nós já podemos descartar a letra A e a letra B, porque ele continua como uma crista, né? E não vai ser uma crista aqui, vai formar um vale.
A letra C nós podemos descartar também, porque ele sofre uma deformação, né? E a única coisa que acontece é que ele inverte a sua fase, ele não vai ficar do lado de cima da corda mais. Então, nós estaríamos entre a letra D e a letra E. Por que mesmo que a letra A, B e C não seria? Porque como a extremidade é fixa, quando ele acertasse a parede, iria mudar de sentido, ele não estaria mais do lado de cima da corda, em cima do lado de baixo, e sim do lado de baixo, né? Por isso A, B e C não poderiam. Então, ele vai inverter as suas fases, mas ele vai manter todas as outras características. Por isso, então, tá vendo que a frente de onda, né? Ele está chegando na parede lá, ó. Vamos lá, né? No sentido correto. Ele está chegando na parede e a frente de onda é um chanfrado, né? Não é uma linha reta aqui. Ó, o sentido está indo na direção da parede e a frente dela é retilínea, né? Inclinada ali uma diagonal, enquanto a traseira da onda, vamos chamar assim, é uma curva. Então, entre a letra D e a letra E, como eu escolheria? Eu escolheria aquela cuja frente também permaneceria numa reta, né, numa posição diagonal, e a traseira numa posição de curva. Perceba que aqui está o contrário, né, na letra E. Na letra E, a frente dela está uma curva e a traseira está uma reta, né? Então, por isso, a alternativa correta aí seria a letra D. No mais, pessoal, bons estudos aí, boa semana para vocês.